Olá, sejam todos bem-vindos. A gente está indo para a aula 4. Aliás, está indo para o capítulo 4, essa é a aula 5. E nesse capítulo a gente vai falar sobre as técnicas de pranayama, fazendo uma breve recapitulação do que foi estudado nesse módulo. Esse módulo ele se debruçou sobre as técnicas do Hatha Yoga, que a gente chama de bandhas, e agora a gente vai entrar dos pranayamas. A gente observa que a prática física é uma prática importante para o Hatha Yoga, ela vai mexendo o nosso campo energético, e existem no nosso campo energético e os nadis, né, que são esses canais energéticos que circulam pelo nosso corpo, e existe o prana, que o prana é o nosso combustível. Então, quanto mais feliz a gente ser em botar esse prana para dentro da gente, mais a gente vai estar praticando pranayama, mais a gente vai acalmar a mente e vai dar vários respaldos na nossa prática meditativa. E no capítulo 1 a gente falou sobre os bandhas, que é aquele processo de contração de quadril, períneo, assoalho pélvico, a contração de abdômen, né, que é o Uddiyana Bandha, o Mula Bandha é o quadril, o Uddiyana Bandha aqui é a barriga, e o Jalandhara Bandha, que é quando a gente fecha o queixo, tudo isso para trabalhar os pranavayus, né, que a gente falou lá que são 5 pranavayus, né, Samana, Vyana, Udana, Prana e Apana. E aí esse processo teve uma aula prática, que foi, se eu não me engano, a terceira aula. Foi uma aula que eu disponibilizei aqui também, onde a gente pratica bastante essa ideia dos bandhas, essas contrações que vão entrar em contato com o nosso campo energético. A gente observa isso de uma maneira muito prática quando pratica yoga e muda os nossos hábitos alimentares, a nossa escala de percepção sobre a vida, por exemplo. A gente vai acalmando a mente, mudando a nossa energia física e mental, e isso vai tendo respaldos na nossa vida cotidiana. Respaldos, sobretudo, muito positivos, porque a gente muda hábitos alimentares, por exemplo, modos de pensar. Às vezes tinha um modo de pensar um pouco mais apegado, isso era uma mudança energética, era um padrão mental que precisava ser quebrado, e a meditação ajuda muito a gente. E esse traço que a gente está fazendo, e essa caminhada teórica e prática, vai nos ajudar bastante a ter clareza, a responder algumas perguntas que a gente fica às vezes, né, durante a nossa prática. E eu, como professor, estou aqui para fazer isso, para fazer esse balanço entre a teoria e a prática da nossa prática, que a gente gosta bastante. Acredito que quem está vendo aqui gosta de praticar yoga e tem algum interesse, por mínimo que seja, ou às vezes é professor também, está a fim de debruçar-se um pouco mais sobre a teoria e fazer com que essa teoria seja dividida com seus alunos, e eu estou aqui para isso. Tá? E aí a gente viu os bandhas, a gente viu depois as asanas, que são as apropriadas para isso, porque tem várias asanas. A gente vê que as posturas são bem dinâmicas. A exemplo do Surya Namaskar, né, muito dinâmica, a gente soa bastante, é muito exigente fisicamente, mas a gente pode fazer esse canal energético circular através das posturas passivas. Então eu exemplifiquei na aula prática também. Essa que eu, se eu não me engano, é a terceira aula. Eu exemplifiquei várias posturas de meditação para quem quiser observar e praticar, tem lá. Vou deixar o link na descrição. E aí, depois das asanas, aí eu já entrei nos pranayamas, né? A gente falou de bandhas, de contrações, que isso é muito da nossa prática de posturas e de pranayamas também, a gente vai acabar vendo. E aí, entrei na parte de introdução, a gente viu os 5 estágios dos pranayamas, desde a antiguidade védica até agora, onde eu vou expor aqui no capítulo 4, nessa aula, que são as técnicas de pranayama. Tá bom? E a gente vai seguindo aqui e vamos observar as técnicas. Eu vou fazendo junto com vocês. Aqui a gente vai observar que existe uma maneira de fazer um contato com a respiração, que a gente fala que tem 3 tipos de respiração, que esse é o básico. Isso é um exemplo de que a gente pode fazer isso de uma maneira bem tranquila,
né? Isso daqui é uma prática introdutória, tá, gente? Não tem um mais difícil, um mais fácil. A gente sempre vai voltar por esses 3 que a gente vai começar agora. A gente vai voltar sempre para esse daqui que eu vou começar a pontuar aqui para vocês, que é o Adhan Pranayama. O que é o Adhan Pranayama, pessoal? Adhan Pranayama é uma respiração baixa. De sentar numa postura confortável, uma daquelas posturas, né? E sempre expandindo a musculatura da barriga, no caso, né? Colocando a mão no abdômen, expandindo ela para frente e para trás, né? Tu faz essa expansão da musculatura. E o Madhyam Pranayama é a respiração média. Então, sentada, a mesma coisa, tu vai botar a mão um pouco acima, né, do estômago, e aí inspire suave, profundo, expandindo a musculatura lateral como sanfona, tá? Respire sentindo a musculatura voltando. Isso é também bastante importante. Então, respiração baixa, respiração média, e aqui a gente vai ver a respiração alta, que é o Adhyam Pranayama. Aí, para você sempre fazer um ancoramento na sua prática em casa ou na sua prática com seus alunos, é interessante fazer isso. Aqui está o exemplo aqui, mas eu vou fazer com vocês aqui daqui a pouco também. Aqui, ó, botando a mão um pouquinho na barriga, um pouquinho na costela, um pouquinho em cima do peito, tá? Esse Adhyam Pranayama é esse último aqui, ó, botando as mãos aqui. Então, uma respiração consciente, né? Então, tu vai trazer essas 3 respirações que a gente usa durante a nossa prática de posturas, né? E aí o Mahat Pranayama, que ela é feita completamente, tá? Mais interessante a gente fazer uma por uma, porque daí a gente tem um contato inicial com elas. Então, voltando aqui, ó, eu vou exemplificar para vocês como é que funciona. Basicamente é você botar a mãozinha na barriga, pode sentar numa postura confortável onde você está. Uma inspirada grande, só lá na barriga, para frente e para trás. Solta devagarinho. E de novo, inspira. Solta devagarinho. Isso. Agora, a diferença é que a gente bota as mãos na largura das costelas. Aqui, ó. Tu vai botar as mãos na costela e inspirar lateralmente. A diferença é que aquela que tu estava inspirando para frente e para trás. E agora aqui é para o lado e para o outro. Observa agora, ó. Inspira comigo, expira comigo. 2 vezes, inspira grande. Expira. Isso, agora vamos para o Adhyam Pranayama, respiração alta. Bota a mão um pouquinho acima do peito, inspira grande. Expira. A diferença é que agora é de cima para baixo, você vai sentir, ó. De novo, inspira. Expira. Isso. Então a gente observa as dimensões da respiração, para frente e para trás, para o lado e para o outro, para cima e para baixo. E a gente faz as 3 durante uma respiração completa, que é muito importante para a nossa prática. A gente vai fazer um pouquinho de cada pranayama, tá? Vamos seguir aqui para os slides. E a ideia é a gente ir praticando mesmo, né? Devagarinho. A gente vai voltar àquela proposta dos nadis, que são os nossos campos energéticos, como eu tinha falado, né? As nossas caminhos energéticos. A gente fala aqui, ó, que de acordo com o Hatha Yoga, o ser humano tem vários canais, a gente já viu sobre isso, né? A base da coluna, ao topo da cabeça, é o Sushumna Nadi, e as outras 2 são o Ida e o Pingala, que são os conectados respectivamente entre a narina esquerda e a direita, tá? Então, o Pingala Nadi é a narina direita, tem a natureza solar. Agora a gente vai fazer essas referências, lembra que tem tudo... na cosmovisão do yoga tem essa ideia de que o nosso corpo é a mesma, tem respaldos com o universo, né, com a natureza, tá? E o Pingala
tá? Estando associado ao pensamento, ao fogo e à Shiva. A palavra Pingala descreve a cor castanha ou dourada. Tá? Então, essa aqui é uma ideia da energia solar masculina e está no lado direito, tá? Então, associada ao pensamento mais rajástico mesmo, aquilo que precisa ser queimado, transmutado, tanto é que a deidade Shiva é associada, né? E aí, para fazer visualizações, é a cor castanha ou dourada, tá? O Yuida Nadhi é a narina esquerda, com a natureza lunar feminina estando associadas ao frio, à intuição, tá? A palavra Ida significa momento presente. Essa já é um aspecto mais sutil, né? Mais meditativo. O que é importante para a gente entender e fazer uma visualização interna de quando a gente está respirando com a narina esquerda, a gente vai estar trabalhando esse polo energético. Polo associado à lua, associado à intuição, associado àquilo que é mais gelado, né, que é mais sutil. E quando está trabalhando a narina direita, a gente vai trabalhar que é o aspecto solar, masculino, né, o pensamento, que ele precisa ser transmutado, tá? E aí no próximo exercício de pranayama, por exemplo, a gente faz o Surya Bedana. A gente faz aqui, ó, Surya Bedana é o quê? Surya é o sol, como a gente bem sabe, né? O sol, que é um dos devas. Significa Bedana, significa abrir. Então você está abrindo esse teu canal energético solar, né? Esse tipo de pranayama está ligado à narina direita, permitindo que o prana flua livremente por ele. Tá? Então aqui os benefícios, né, para resfriado, tosse, problemas dos pulmões, tudo aquela ideia de transmutar mesmo, né, melhora o sistema imunológico. E aí, assim como o Surya Bedana, tem o Chandra Bedana também, que daí a gente abria a outra narina, no caso a narina, em vez de abrir a narina esquerda, a gente abre a direita, né? Daí a gente ao invés de abrir a direita, desculpa, a gente abre a esquerda, que a esquerda está ligado ao Chandra Bedana, mas a gente vai fazer o Surya Bedana e o Chandra Bedana um pouquinho, vou voltar aqui para mim, para vocês observarem. Então muita gente usa esse mudra aqui, né, que é o Vishnu Mudra, para fazer esse exercício, tá? Como a gente vai trabalhar o Surya Bedana, então ela tá vendo, você vai botar esses dois aqui, ó, esses do dedinho mindinho, dedo do anel, vai tapar, e aí vai lá, faça uma inspiração profunda, retenha o ar e faz o Jalandhara Bandha primeiro. Agora desfaça lentamente. Agora que tu vai bloquear a narina esquerda, e isso, inspirar só com a direita, vai lá. Agora você vai fazer uma retenção com o dedão e fazer a chave de queixo Jalandhara Bandha. Fica aí, retida a respiração. E agora vai soltar e segurar só a narina direita. Solta o ar com a esquerda. Vamos tentar fazer de novo, ó. Inspira, deixa tudo solto. Retém o ar e faz a chave de queixo. Agora desfaz, queixo paralelo ao chão. Prende a narina esquerda e expira só com a direita. Vai lá. Retém a narina. Jalandhara Bandha. E agora só com a esquerda solta. Isso, dá uma inspirada grande.
E solta. Vamos voltar para os slides. A ideia é a gente praticar um pouquinho de cada pranayama, uma aula um pouco diferente, né? Misturada com uma aula teórica, uma aula prática. E aí o Ujjayi Pranayama, o Ujjayi que a gente chama, a gente faz o seguinte: a palavra Ujjayi é associada ao verbo Ujjan, que significa produzir, gerar, iniciar, despertar, excitar, né? Portanto, o Ujjayi deve ser entendida como uma prática que desperta ou excita. Normalmente a gente usa essa prática, esse pranayama, para fazer algumas posturas, às vezes está com um pouco mais, as posturas mais intensas, né? Que precisa de circular bastante prana pelo nosso corpo, né? Desfazer as couraças físicas, mentais, emocionais e assim por diante, tá? Aí a gente vai tentar fazer o Ujjayi aqui, ó. Então a gente vai sentar numa posição confortável, com as costas eretas, assim como a moça está fazendo aqui. E aí, fechando a boca, o vento deve ser puxado levemente pelos dois canais, fazendo um ruído ao passar pela garganta e pelo peito, tá? Então o ruído que vai ser feito é mais ou menos esse aqui, ó, que vocês vão escutar. Eu estou fazendo com a boca aberta só para observar como é que é, tá? Não dilate o abdômen com a inspiração depois de inspirar. Faça Kumbhaka por 2 segundos e expire lentamente de uma forma audível e comece novamente 5 voltas e vá aumentando gradativamente, tá? A gente vai fazer agora essas 5 voltas e vocês vêm comigo aqui, ó. Você vai inspirar grande com a coluna ereta. Segura, prende, faz o Jalandhara-bandha. Agora solta o ar. Isso. Interessante tu fazer também o Gnana Mudra, ó, igual a figura. Inspira grande. Retém a respiração. Faz a chave de queixo. Solta o ar. Continua com a chave de queixo, faz o Gnana Mudra. Inspira grande. Prende um pouquinho, 2 segundos. Solta o ar. Vamos fazer a última agora. Inspira. Segura o ar um pouquinho, trava bem no Jalandhara-bandha. E solta. Isso, traz uma inspirada grande. Expira. Isso. Agora a gente vai fazer o Chitkari Pranayama. A gente tem uma referência do Chitkari Pranayama, que é a gente fazer com que a respiração ela passe entre os nossos dentes. A gente meio que dá um sorriso, né? E ela vai passar pelo dente. A gente vai fazer uma retenção, que é o Kumbhaka, né? E aí depois a gente vai exalar com a narina, né? E aí a gente faz isso por algumas vezes e a gente tem como uma referência que é o resfriamento do corpo, né? Então o Chitkari é evitar fazer quando está muito frio, porque como ele esfria o nosso corpo,
ele não é indicado quando tá frio, tá bom? Então a gente vai fazer aqui, vamos fazer 2 voltas só. Então como é que é o Chitkari? É tu fazer esse movimento com os dentes, ó. E inspirar, vindo o ar, deixando passar entre os teus dentes, assim, ó. Aí tu retém a respiração, fazendo o Kumbhaka. E depois solta pelo nariz. Isso, agora pode fechar os olhos um pouquinho, vamos fazer 2 vezes. Vamos lá, expõe os dentes, inspira, fazendo tipo um... Prende o ar, se der mantém os olhos fechados. Solta. A última vez agora. Retém a respiração um pouco. E solta o ar. Isso. Volta a abrir os olhos, dá uma inspirada grande. A gente vai seguir. E o próximo pranayama, ele tem o mesmo efeito, tá? Ele, por exemplo, quando você... Esse pranayama tem capacidade, por exemplo, de controlar aquele quando a gente fica com algum nervosismo, com alguma raiva, né? Uma frustração, precisa ser depurada. Ele vai te dar força e vai fazer com que a gente, quando a gente se sente numa situação, por exemplo, da vida que tá meio uma enrascada, nossa cabeça já pensou tanto e não consegue resolver, fazer o Shitali é bom, ou o Shitkari que a gente fez agora, né? Porque ele vai refrescar, sabe aquela expressão, esfria a cabeça, não esquenta. Então, esses 2 são ótimos. Por exemplo, se está com alguma gastrite, alguma coisa de ordem intestinal, ordem estomacal, intestinal também, faça isso, faça o Shitkari. Eu uso, ou o Shitali, eu uso muito nas minhas meditações. Às vezes quando eu sinto que tem alguma coisa aqui, ou às vezes quando está muito calor, né? A gente precisa esfriar, a gente já começa na meditação. No meio da prática, quando acontece de esquentar demais também, é bom fazer o Shitali ou o Shitkari que a gente fez. Vamos fazer o Shitali aqui. O Shitali é assim, ó. Fazer como tá na figura ali, a língua, ó. Isso. E solta. É como se fosse um cachorro, né? O cachorro faz assim com a linguinha dele para refrescar, né? Então refresca também internamente, ó. A gente faz esse movimento novamente só para sentir. Prende um pouquinho, depois solta. A gente sente claramente, né, que dá uma refrescância. A gente vai avançando. Então o Bhastrika, né, o Bhastrika que a gente vai fazer agora é sentar-se numa postura, ou Padmasana, ou Sukhasana, ou qualquer uma que eu exemplifiquei ali também. Erga a coluna, né, boca fechada, inspire pelo nariz com força e um forte som. Agora expire rapidamente de forma uniforme. Expire de novo e depois inspire como antes, repetidamente, do mesmo modo que um fole de um ferreiro. Deve ser bombeado rapidamente. A gente precisa ter cuidado, as pessoas que têm pressão alta, né, problema cardíaco, né, quem está voltando de uma cirurgia não deve fazer esse Bhastrika aqui. Assim como nos pranayamas anteriores, a gente não faz quando está muito frio, porque vai refrescar demais o nosso corpo e a gente precisa desse Agni, né, desse fogo interno, para manter a nossa qualidade de digestão, o nosso metabolismo, o nosso sistema imunológico e assim por diante. E o Bhastrika é a mesma coisa, ele vai mexer muito, né? O Bhastrika é a respiração do fole,
Então a gente tem uma maneira de fazer ela, é tu observar a tua respiração. Agora a gente vai observar aquele Adhan Pranayama, de que a nossa respiração, ela tem essa dimensão de ir para trás e para frente. Então tu vai fazer assim, ó. Sente que muda, né? Às vezes a gente sente alguns formigamentos na ponta da mão, dos dedos, às vezes uma leve tontura, porque hiperoxigena mesmo o nosso sangue, o Bhastrika, tá? E dá para fazer ele assim, dessa maneira ritmada, e também bem rápido, né? Como se fosse um fole e acabou o ar do fole, mais ou menos assim, ó. E aí tu termina ele aqui. E aí começa de novo. Agora a gente faz uma da primeira técnica e uma da segunda. Vamos lá. Da segunda agora. De novo. Isso, traz uma inspiração grande e relaxa. Isso, vai observar que a gente faz isso quantas vezes der, tipo 2, 5, 6 minutos, a gente vai sentir, vai realmente sair em um estado alterado de consciência. Mas é necessário que a gente tenha cuidado, né, com essas pressões, por exemplo, né? A gente observar que existe um processo que pode mudar drasticamente, o nosso corpo não está acostumado e assim por diante. O Nadi Shodhana, gente, é o mais clássico. A gente observou que o Nadi ali, a polarização do Nadi, né? Shodhana significa limpar, purificar. Assim, Nadi Shodhana é a purificação dos nadis, Ida e Pingala, que a gente olhou ali no slide do começo da nossa aula, tá? É uma pequena obstrução, né? Uma pequena obstrução num cano d'água pode impedir completamente o fluxo d'água. Uma pequena obstrução nos nervos pode causar um grande desconforto e paralisar um membro ou um órgão. Isso falou Iyengar no seu livro. Lá então Pranayama, luz do Pranayama. Aí é legal essa respiração também, ela é muito calmante, porque a gente vai, diferente, por exemplo, desse que a gente fez, esse Pranayama, ele vai trazer um aspecto mais de equilíbrio mesmo, né? Esse mais excitante que ocorreu, aquele mais refrescante, né? A questão, a gente observou também o anterior, que é o Ujjayi, que é aquele que faz um barulhinho de mar. Aquele, ele esquenta também o corpo, né? Ele é um bom preparatório, ele trabalha cada cantinho do nosso pulmão. E aqui no caso do Nadi Shodhana é um pranayama muito introspectivo, né? Aí você deve estar pensando, então eu já vou direto para o pranayama, que eu quero meditar. Mas às vezes a gente precisa passar por essas etapas, a gente precisa sempre fazer essa prakriti apurati, que o yoga chama, né? Transbordar a nossa natureza, aquilo, sair da nossa zona de conforto. Então, fazer diversos pranayamas é para isso. Às vezes, fazer até aquele que a gente tem mais dificuldade é o que a gente precisa para encaixar o Nadi Shodhana, fazer o Nadi Shodhana e fazer com que esse equilíbrio seja duradouro. Porque se a gente não tem isso, esses campos energéticos bem ativados dentro do nosso corpo, quando a gente vai fazer o Nadi Shodhana, a gente pode até sentir uma calma, uma introspecção, mas ela não vai ser duradoura. Porque o nosso campo energético internamente não está preparado para essa introspecção, né? Assim como o nosso corpo não está preparado para uma postura, por exemplo, o nosso campo energético não está preparado para uma conexão de energia equilibrada. Por isso, fazer os pranayamas, mesmo aqueles que são mais excitantes, aqueles que são mais energéticos, é importante, tá? Esse é muito calmante, esse aqui realmente é bem
equilibra bastante. A gente vai fazer um pouquinho, voltando aqui para mim, ó, aqui tem o Vishnu Mudra novamente, dá de fazer da maneira que você quiser, dá de fazer assim também, tá? Essa é a tradição, alguns textos falam para fazer o Vishnu Mudra, e a gente vai estudar um módulo sobre Mudra, a gente vai ver certinho a questão dos meridianos, dos chakras, né? Tem tudo a ver. Aí a gente faz o Nadi Shodhana, é o que? Lembra qual é o Nadi da narina esquerda? É o Nadi Ida Pingala, Nadi da lua, do frio, do introspectivo. Então, quando tu inspirar aqui, dá de fazer uma visualização, ó. Inspira. Isso, aí você faz o Kumbhaka, ó, você vai prender. E aí você vai exalar com a narina direita. E você faz o Kumbhaka aqui também. E agora vem narina direita. Isso, Antara Kumbhaka, prende com os pulmões cheios. E agora exala a esquerda. Isso, barriga Kumbhaka. Vamos tentar fazer em 10 segundos agora. Prende e agora inspira esquerda. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Prende um pouquinho. E agora expira direita, 10 segundos também. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Segura um pouquinho. Vai na direita, inspira. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kumbhaka. Exala agora a esquerda. Isso. E agora inspira grande, soltando a mão. Exala. Perfeito, vamos voltar aqui para os slides, mais uma técnica. E aí a respiração da abelha, essa respiração é derivada a uma abelha negra indiana que se chama Brahmari. É muito eficaz, acalmando instantaneamente a mente e um dos melhores exercícios de respiração para liberar a mente da raiva, da agitação, ansiedade. E é a técnica bem simples de fazer, né? Então, Brahmari, gente, voltando aqui para mim, é a gente fazer, por exemplo, quando a gente não quer ouvir, a gente faz, quando a gente era criança, a gente não queria ouvir, a gente faz assim e gritava, né? Para não ouvir nada. É porque a gente quer fazer aquele pratyahara, né? Aquela abstração dos sentidos exteriores, fazer com que a nossa vibração interna fique mais evidente. Por isso o Brahmari ele é muito eficiente na questão meditativa também, assim como o Nadi Shodhana. Claro que a gente exercitou e só nessa maneira prática que a gente está fazendo já dá de ver a eficiência que eles têm. Imagina se a gente fazer uma prática só de pranayamas, pegar cada um desses, praticar durante 10 minutos por dia, é muito eficaz mesmo. E o Brahmari é tu tampar, tem várias maneiras de fazer, tem gente que faz assim, né? Mas esse aqui é o mais fácil, só porque tu não vai tampar com os dedos assim, você vai pegar aquela cartilagenzinha que tem do ouvido aqui e vai tampar. Aí quando você tampar ela, você vai sentir que vai fazer uma pressão. E aí você vai ver os teus molares aqui, eles vão encostar um no outro e como você fazer assim, ó. É um zumbido de abelha mesmo, tá? Aí você vai ver que essa pressão dos teus molares e mais essa conexão com o teu ouvido vai fazer com que vibre a sua caixa craniana. A gente vai fazer 3 vezes só, tá? Então, para tapa o ouvido, provavelmente você não vai conseguir mais me ouvir depois disso, mas fica me observando aqui, ó. Tu vai inspirar. Agora fazer, ó.
Inspira. Inspira. Desfaz, a gente vai voltar aqui para os slides, dar uma inspirada grande. Isso, solta o ar. Aí o Kapalabhati significa o quê? Limpeza de crânio. A gente tem algumas contraindicações para o Bhramari, que deve ser feito com o estômago vazio, tá? E o dedo deve ficar na cartilagem, tá? E o Kapalabhati, ela tem também essa questão de ser uma limpeza craniana, ela vai entrar em contato com a cabeça, ele vai ser super introspectivo também, tá? Mais ligado aqui ao Udana Vayu mesmo, essa questão vai ser bem trabalhada, questão introspectiva e meditativa. Então, o Kapalabhati, gente, voltando aqui para mim, ó, é bem parecido com o Bhastrika. Lembra do Bhastrika, que é a respiração do fole? Então, o Kapalabhati é aquela dimensão lá embaixo. A gente vai fazer esse movimento só porque vai fazer pequenas e vigorosas expirações, mais ou menos assim, ó. Isso. Aí você vai observar que você tem que fazer uma pressão abdominal, pressiona e solta, pressiona e solta, pressiona e solta, pressiona e solta. Então essa soltura de ar com força faz uma pressão ao contrário acontecer naturalmente. Então você pode fazer ela por o tempo todo, né? Ao contrário do Bhastrika lá que fazia e acabava em determinado momento. Ou o Bhastrika era mais intenso, né? Era o fole. Aqui é uma limpeza mesmo, até um Kriya, né? Diz que faz uma limpeza aqui nessas fossas nasais. O Kapalabhati é muito bom para isso também. Então, o Kapalabhati a gente vai tentar fazer um pouquinho, uma volta só. Então, a gente começa sempre com os pulmões vazios e depois começa a fazer o Kapalabhati e termina fazendo a chave de queixo e trancando o ar. Termina no Antara Kumbhaka, que é inspirando e trancando o ar e depois exalando e voltando a respirar naturalmente. A gente faz uma vez só, tá? Vem comigo aqui, ó. Primeiro dá uma inspirada grande. Agora solta o ar. Agora a gente vai começar lá na barriga, ó. Solta todo o ar, inspira bem grande agora. Prende a respiração, faz a chave de queixo. Pode ficar aí com os olhos fechados, com a respiração presa. Solta o ar agora. Queixo paralelo ao chão, inspira grande. Isso. Respira. Muito bem. Essa técnica deve ser evitada por mulheres que estão grávidas, né? E por uma questão óbvia, né? A gente fazer esse movimento na barriga não vai ser possível. E também, né, quem tem doenças nos olhos devem evitar, né? Quem tem uma capacidade respiratória um pouco comprometida também deve evitar. Quem tem glaucoma, pressão alta, não fazer, ou fazer moderadamente, como a gente fez agora, não mais que isso. Porque a ideia é a gente praticar bem mais, né? Isso aqui é uma aula mais expositória, porém, ela também é uma aula prática, porque a gente está fazendo as técnicas, né? As técnicas de pranayamas, eu vou deixar tudo linkadinho aí embaixo para você lembrar.
E essa é o Sudarshan Kriya, tá? Sudarshan Kriya a gente faz, ela é muito introspectiva, ela é uma prática que realmente traz muita calma, né? Um relaxamento fora do comum, tá? Então aqui o que acontece, ó? Ela incorpora os ritmos naturais específicos da respiração que harmonizam o corpo, mente e emoções. É uma poderosa técnica de respiração, elimina o estresse, fadiga, emoções negativas, como raiva, frustração, depressão, tornando a pessoa que pratica mais calmas e relaxadas e focadas também, tá? Aí o Sudarshan Kriya é explicado assim como existem os ritmos da natureza, né? O dia, a noite, estação do ano, etc. Existe também um ritmo do corpo, que isso acontece naturalmente pelos nossos hormônios, nosso ritmo biológico, tá? Na mente e nas emoções. Quando esses ritmos são perturbados por excesso de trabalho, hábitos alimentares, má qualidade, um estilo de vida acelerado, nos sentimos estressados, desconfortáveis e adoecemos. O Sudarshan Kriya harmoniza todo o sistema, limpando o estresse acumulado diariamente e tornando o praticante mais feliz e saudável. Ou seja, deu vontade de fazer só observando essa leitura inicial, né? Então a técnica é bem fácil. Essa é uma técnica que é muito poderosa, eu costumo fazer bastante aqui com os meus alunos. A técnica é como é que se faz. A gente faz o Ujjayi é aquela, vamos relembrar, a gente estudou a técnica um pouco antes, que é aquela respiração que parece o mar, né? Você vai fazer a chave de queixo, vai fazer o... Isso. E a respiração do Foley. Então a gente vai fazer a técnica 2 da respiração do Foley, que é aquela assim, ó. Até acabar o ar. Acabou, a gente faz o ON. E essa cria, que essa respiração, a gente fazer uma contagem, por exemplo, uma contagem em 10, ó, por exemplo, a gente vai fazer 10 ciclos, uma inspiração em 10 segundos, mais ou menos assim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí vai prender um pouquinho. Expirar na metade de 10. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Prende um pouquinho. Agora inspira 5. 1, 2, 3, 4, 5. Expira 2,5 ou 3, ó. 2, 3. Isso, agora tu vai inspirar 2,5 ou 3. Pode usar o dedo quando tu estiver sozinho, como eu tô fazendo, ó, e expira 1. E aí fechou e volta de novo para o Ujjayi. Agora a gente vai fazer juntos, tá? Olha só como é que funciona. Vem comigo, inspira o Ujjayi. Expira. Desfaz a chave de queixo. Inspira. Faz o Bhastrika. Inspira. O mantra Om. Agora o Kriya, inspira 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Isso, prende um pouquinho, expira 5, 4, 3, 2, 1. Agora inspira 5.
2, 1, expira 2,5. Inspira 3, 2,5. Expira 1. Isso, é assim a gente fez o Cria, dá uma inspirada grande, volta a abrir os olhos. Isso, e a ideia nessa aula realmente era a gente fazer uma prática de algumas técnicas de pranayama. E dentro dessas técnicas de pranayama, algumas que eu pude oferecer aqui para vocês, com algum respaldo teórico. E espero que tenham gostado. Essa prática que a gente acabou de fazer é uma prática que se faz por bastante tempo. Vocês observaram no slide que dá para fazer 3 vezes o Ujjayi, por exemplo, fazer 20 vezes o Bhastrika, depois fazer o Mantra Om. E a ideia é ficar contando nos dedos para você não se perder se você for fazer sozinho. Essa prática é muito eficiente. Eu super recomendo fazer o Sudarshan Kriya, todas elas, né? Mas ela é muito completa. Se você fazer pelo menos uma vez na semana, você vai observar que muda muito a sua qualidade de presença, a sua energia interna, tá? E a minha proposta era essa, tá? Esse módulo a gente fecha, né? Fecha com essa aula misturada, né? Entre teoria e prática. Espero que tenham gostado. Eu espero que também que vocês continuem a praticar yoga, continuem a estudar yoga através dos livros, através das aulas. E nos vemos no próximo módulo, módulo 9. Até breve, então. Muito grato pela presença e namastê.